Fala galera, beleza? Começando mais um Pode Teclar, iniciativa da Tecla T. Aqui a gente vai bater um papo sobre o negócio, vamos colocar um pouquinho de tecnologia, a gente é viciado mesmo nisso, então acompanha, tem alguns episódios que a gente já gravou dessa segunda temporada, tem muito conteúdo legal. Hoje a gente vai bater um pouquinho mais outros assuntos, vamos falar um pouquinho de startup, vamos falar um pouquinho sobre educação, então vocês vão gostar bastante. Esse episódio é um oferecimento aí também da Script, da Tecla T, da Hive, da Front Leader, tem algumas empresas que patrocinam aqui o nosso papo, então tem aqui tudo na descrição. Para a parte de terceirização de profissionais, tem a Tecla T. Para a parte de fábrica, quer tirar sua ideia do papel, cara, fala com a Hive. Front Leader tem uma pegada na linha de educação. A gente quer ajudar essas pessoas que têm interesse em entrar na carreira de tecnologia. A gente tem um conteúdo bem bacana, então acompanha aí. E a Script é essa camisa que eu estou vestindo. É uma coleção dedicada ao Pode Teclar, onde a gente brinca um pouquinho com tecnologia e Nordeste. Então essa que eu estou aqui especificamente, a brincadeira que a gente usa com a programação de rollback para voltar para um ponto determinado do código. A gente rollback to Ceará, nossa casa. Então acompanha, tem cupom de desconto aqui na descrição. Tem aqui o kitzinho no final que tem para o Ricardo também. Então vamos acompanhar. Galera, então fica ligado, vou bater um papo hoje aqui com o Ricardo Colares, pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. E vamos se apresentar. Ricardo, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Conta pra galera um pouquinho quem é o Ricardo. Cara, obrigado você ter me chamado também, tá? É um prazer conversar contigo aí. O mais difícil agora, né? O cara tá bastante ocupado. Mas você estava falando do rollback, eu sou da época do GoTo, certo? É um negócio mais antigo. Mas, bom, minha vida é em cima da academia, né? Eu tenho uma história aí de academia, né? Onde nós nos conhecemos, né? Você foi aluno, aí já com uns 20 anos, né? De Universidade de Fortaleza. Tive uma participação em universidades lá em São Paulo, mas muito pouco. Então, a minha história é muito ligada à universidade, mas ela não é só de ensino, né? Então, sempre eu tive uma inquietação aí, de repente até alguém se vê nessa situação, né? Sou formado em engenharia, fiz mestrado, doutorado, né? Aprofundei conhecimento na minha área de telecom, de TI, e eu sempre tinha uma inquietação, né? Eu estudava muito, o doutorado se aprofunda, mas eu gostaria de aplicar. E aquilo que a gente geralmente estuda no nível de doutorado, geralmente, você não consegue aplicar fácil, né? Quem vai fazer uso dessa tecnologia que você está desenvolvendo são países, às vezes, do primeiro mundo, então tinha uma certa frustração. E aí a minha saída foi o seguinte, ou eu dou um downgrade tecnológico, assim, algo que você consiga aplicar, né? Mas, né? Ou então também seguir para a área de ensino. Se você não faz, né? Pelo menos ajuda as pessoas a terem seu caminho. Então eu segui por esses dois caminhos, não só na área acadêmica, né? Como professor, mas também essa inquietude, né? de fazer, né? Então aí surgiu toda a minha aproximação com a área de inovação, sobretudo inovação tecnológica, que a inovação, ela traz essa no nome, né, na conexão de que é fazer. Inovação não é ter ideia, né? É a realização. Tirar do papel, né? É a realização. Então, o empreendedorismo, né, que é também hoje uma bandeira minha, inovação, empreendedorismo, todas elas estão conectadas ao fazer, certo? Obviamente, vai beber no berço da ciência, vai aprofundar, não estou negando, muito pelo contrário, a gente depois pode conversar sobre isso, eu acredito muito, né? Mas eles trazem essa questão dessa inquietude, né? Do empreender, atitudinal, o inovar, de ter essas ideias colocadas no mercado e elas dando certo. Então, e aí que eu estou, né? Hoje me vejo como essa pessoa aí muito conectada à academia, que eu acho que é uma posição estratégica para ver isso, né, para movimentar, uma vez que eu não sou o movimentador, né, eu sou o orquestrador, não sou empresário, não empreendo, né, então eu me presto a esse papel, né, essa é mais ou menos a minha história, né, na universidade fui professor, né, criei incubadora, fui coordenador de curso, fui diretor de centro, né? Então já passei por várias áreas, várias, né? Posições. Legal. Hoje estou na vice-reitoria de pesquisa, aí, como eu falei, né? Não estou negando a pesquisa, muito pelo contrário. Só para você ter ideia, né? Então a vice-reitoria de pesquisa é que tem a pasta do empreendedorismo e da inovação. Certo. Então, para a gente ver o quanto é importante. Está muito ligado, né? E todo mundo percebeu isso. O Covid, né? Obviamente uma tragédia, mas ele fez uma coisa muito boa para a academia, né? Ele chamou a atenção
para dizer que, olha, ciência, né, estudar e ciência Importantíssimo, salva vida. Uhum. Né? E ciência também coloca empresas, né, faz grandes empresas. Né? Gera negócio. Gera né? negócio. Então, apostar um pouco na ciência. Eu acho que essa também é muito minha fala. Boa. Não excluindo outras formas de empreender, muito pelo contrário. Mas entenda que a ciência é um caminho. Boa. Não, e o legal conectar para a galera também um pouco como eu conheci o Ricardo. Na época eu cursei o curso de engenharia de computação. Acabei de saber um pouquinho que o Ricardo foi um dos pais aí do curso e que realmente eu estava falando para ele que quando eu entrei a primeira turma não estava formada ainda. Então ainda estava em formação. Então é um curso extremamente novo. E que a gente via muito já disso lá, como uma veia forte lá da universidade. Eu sou defensor da Unifor e a gente está no processo de levar a Tecla T também para dentro desse polo que o Ricardo vai comentar um pouquinho com a gente, justamente por acreditar também nessa mescla, né, de ciência com o mercado. Então eu sentia muito isso lá nas cadeiras que eu fazia contigo e via na tua percepção. Quando eu olho para o Ricardo eu vejo assim, cara, é o ponto de encontro talvez da academia com o mercado. É onde a gente começa a não filosofar em cima de alguns problemas. Cara, não quero ver a parte prática, como é que isso vira negócio. Então, Ricardo, conta pra galera um pouquinho hoje como é que é o teu contato com os alunos da universidade. São alunos mais do fim do curso, mais do início? Como é que é o momento deles? O meu contato agora está sendo, como eu disse, né? Acabei ficando muito motivado por essa área. E eu ministro aulas na área de empreendedorismo e inovação. Certo. E aí, curiosamente, alguns cursos têm essa disciplina mais no início, outros um pouco no final. Então, inclusive, essa disciplina a gente já colocou ela, já fez testes com ela. Certo. Né? Inicialmente, faz aí alguns anos que eu estou nessa área, e a gente pegava os alunos mais de final de curso. Né? Uhum. Imagina você pegar um aluno de engenharia do 9º semestre. Certo. E aí você dá um choque de realidade para ele em cima do que existe, né, de empreendedorismo, de oportunidade, né, e de todo o conhecimento que ele acumulou ali, o que ele podia fazer. E aí os caras, às vezes, alguns, né, se chocam no sentido, poxa, professor, eu queria se eu tivesse visto antes, né? Ter tido essa experiência antes, porque, de repente, algumas disciplinas eu já poderia estar pensando, né, em um produto, alguma coisa, né, a gente estimula muito isso. E a gente viu que tinha uma certa frustração. E esse cara do 9º, ele também tem pouco tempo. Certo. Ele estava ali com uma oportunidade, eu acho, de conhecimento que foge, né, às disciplinas mais técnico-tecnológicas, né, uhum. do curso de engenharia ou do curso de ciência da computação, e vinha uma disciplina que vai falar de inovação, de empreendedorismo, de business, né, e o cara... É um choque. Então ele tinha maturidade para receber aquela informação, bastante, mas ele não tinha mais tempo. E ele achou que perdeu algumas oportunidades no momento do início do curso. E a gente jogou isso para um segundo semestre. Certo. Aí, será que o pessoal está muito verde e tal? Deu muito certo. Deu realmente mais certo do que no final. Porque não tem pré-requisito uhum. para se empreender, né, para se discutir inovação, entender, né, essa dinâmica. Tanto é que você vê muita gente empreendendo, né, muito jovem, então não tem. Não tem esse requisito. E aí tem mais gás e ele pode aproveitar aquele conhecimento ao longo do curso, né, e até dentro ainda da universidade, tá criando um negócio e tal, aproveitando. Então foi muito interessante. Mas já anteriormente a essa pegada aí essa trilha de inovação e empreendedorismo, fiquei na disciplina mesmo, na parte hard mesmo, né? Minha área mesmo de pesquisa é processamento digital de sinais, é pedreira. Coisa simples, né? Então já dava aula de automação, né? A parte digital, então peguei já, mas fui deixando e me apaixonei por essa área de inovação, né? Mais uma vez. E, como você comentou, né, empreendi, de certa forma, uhum. né, não sou empresário, mas me considero um empreendedor, né, mesmo dentro da universidade, na oportunidade de ser diretor do centro, né, uhum. criamos novos cursos, e um dos cursos foi engenharia de computação. Que legal, cara. E no momento que a gente criou esse curso, como toda iniciativa nova, empreendedora, a gente viu uma oportunidade. Mas era aquela coisa, o mercado não consumia esse profissional, né? O nosso produto era o profissional, não consumia. Que loucura, e aí, né? Mas é o grande dilema, né? Uhum. Mas peraí, eu vou formar engenheiro de computação para quê, se não tem mercado?
Aí também tem aquele outro questionamento. Mas se você não tem essa disponibilidade desse profissional do mercado, você também não tem mercado. O mercado, por que o mercado não vem? Porque o mercado, não tem ninguém aqui dessa área de engenharia de computação, entendendo a engenharia de computação, né, essa área que fica aí entre muros da ciência da computação e uma engenharia eletrônica. Então, é um espaço bem específico. Aqui é empresas que desenvolvem hardware, que desenvolvem firmware. Não tem. Aí a gente pergunta ao contrário. Não tem por quê? Porque não tem gente. Exato. Então, e eu acreditei nisso. E eu acho que funcionou. Hoje, inclusive, está muito bem o curso que você fez, né? Tem muita demanda. Teve movimentos de empresas de hardware. Claro que empresas de software, né, são mais fáceis de ser montadas, são mais fáceis de serem tocadas. Não precisa de infraestrutura. Né? Então, tudo mais fácil. São barreiras mais baixas, né? Muito mais baixo. Mas, às vezes, você tem que compor. Né? E aí eu acho que a gente contribuiu no mercado, a própria universidade, né? Vem contribuindo no mercado formando profissionais e na engenharia de computação tem feito isso. Nós temos startups que surgiram, né? Tá aí. Aí você, engenharia da computação, você empreende muito mais na área de software. É verdade, né? Verdade. Mas na oportunidade de você ter uma solução que envolve hardware, você... Exato, está preparado, né? É verdade. Boa. Então, foi por aí o caminho. Não, que legal. E Ricardo, hoje o pessoal pergunta muito assim pra gente, cara, eu faço que curso? Eu faço ciência da computação, faço análise de desenvolvimento de sistemas, faço engenharia de computação. Eu acho muito difícil responder essa pergunta, porque vai depender muito... Eu não sei como é que vai estar o mercado daqui a 5 anos, 10 anos, então é muito delicado. Hoje, qual a tua visão em cima, dentro dessa área de TI? Tu enxerga hoje um curso que talvez, não sei se prepare melhor, mas talvez entregue uma contribuição bacana para a inovação nessa linha de desenvolvedor? Com a experiência que eu tenho de 20 anos de universidade, vendo os alunos que se formaram e os caminhos que eles seguiram, eu te digo que não é assim um determinante. Né? Se você estiver numa grande área, né? Então, se você está fazendo ciência da computação, engenharia de computação, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então, que estão ali, né? Você já definiu mais ou menos o que você quer. Agora, o teu crescimento profissional vai depender muito mais da tua atitude diante daquilo. É o que você vai fazer com o perfil do aluno, né? O curso. E é claro que alguns cursos já direcionam para caminhos distintos, mas não determinam, como eu falei. Então, separado. Determinação é a cabeça, é a tua trajetória que vai definir. Por exemplo, um curso mais de análise, ele é muito mais objetivo, né? Mas nada impede que você se forme em análise e desenvolvimento de sistema e você empreenda, vire um CEO, inclusive vire um gestor. Nada impede. E nada impede que talvez ele faça o caminho contrário. Talvez entrou na análise por ser algo mais curto e vá para a ciência, depois ser um pesquisador. Também não, Sim. Não impede. Pois aí você falou ciência. A ciência já se propõe a um aprofundamento do conhecimento. Verdade. Se você pretende, eu gostaria de aprofundar meu conhecimento, depois fazer um mestrado, um doutorado, embora não impede que você faça um curso de análise e vá fazer mestrado ou doutorado. Bem tranquilo. E se você tiver a consciência disso, no sentido de, eu estou fazendo um fast track, né? Eu vou aqui para análise, que de repente eu quero fazer um curso mais rápido, objetivo, e de repente eu já também atuo no mercado, mas eu vou fazer mestrado ou doutorado. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Legal. Mas, como você falou, a ciência já direciona, diz, eu vou abrir um leque de possibilidade maior. São mais disciplinas, né? Vai tratar algumas tecnologias, né, a mais, né? Um foco não tanto aplicado no sentido de você desenvolver, né, sob o ponto de vista de tecnologia, do uso da tecnologia, mas você ter os conceitos de você poder depois estudar, né? Se você for mais autodidata, então segue um caminho, mas não determina, né? Então, e a própria engenharia, né, que fica assim dentro da linha das engenharias. Também, inclusive, estou falando de engenharia de computação, mas se você fizer engenharia de controle e automação, hoje o controle e automação não existe sem software. Verdade. Até se a gente for falar de engenharia de um modo geral, né? Se falar de engenharia elétrica, um curso clássico. Hoje, como é que se faz engenharia elétrica? Hoje, com todo o consumo de energia elétrica, tem muito software. Tem muito software em engenharia elétrica. Então, você pode ser um cara de software da engenharia elétrica. Só se especializa, né, nessa vertical de que eu tô focado, eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou um profissional de tecnologia, de software,
Mas eu estou focado em soluções para a área de energia. É um mundo. Se você fizer isso, se você fizer só esse estreitamento nessa vertical, já vira um mundo. Gigante. Já vira um mundo. E aí é legal, porque você tem o conhecimento do negócio, da energia, e você junta com o skill de software, que é transversal. Aí isso também as pessoas têm que já começar a perceber, né? Hoje o desenvolvimento de software, programação, isso é transversal. Tem gente lá na universidade, você vê muitos formandos de outras áreas, direito, comunicação, história, vai fazer cursar computação, análise de desenvolvimento de sistema, porque percebeu, olha que coisa, né? O contador percebeu que de repente o emprego dele pode estar ameaçado por um software, né? Contabilizei, né? Tá, não estou fazendo propaganda não, pessoal, mas tem software que faz. Verdade. Uma parte desse trabalho mais automático está sendo feito por software. Então, por que não? É essa a atitude. Você olha assim, não, cara, tudo bem, eu sou um contador, mas eu vou atuar, exato. Né? E eu vou pegar, na verdade, ver isso como uma oportunidade. Porque ele ser um contador, ele conhece o negócio. Pra caramba. Ele vai conhecer, inclusive, vai dar uma solução melhor. E passa a programar. Essa inversão também, né? Você está falando de carreira. Então, como é que eu vou chegar na tecnologia? De repente, vai fazendo direito, vai fazendo contabilidade. A gente acha que não tem nada a ver, mas do nada conecta, né? E eu ia casar com a pergunta agora, como é que tu está percebendo esse momento hoje? A entrada de mais profissionais no nosso segmento de tecnologia aí bem aberto mesmo, tecnologia mesmo. Tá maior, tá menor, tá a mesma coisa depois da pandemia? Tá muito maior. Tá muito maior, mas vamos lá, separar um pouco as tecnologias, né? Engenharia e tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, o pessoal direciona TI, o papo aqui é TI, ok, mas entendendo que tecnologia é mais do que TI. Em falando esse boom agora é muito de TI. Muito TI. Você não observa essa demanda, por exemplo, para engenharias mais clássicas. Embora, obviamente, a área de engenharia civil tenha o seu mercado cativo, né? Mecânica, mas esse boom não aconteceu. Mas houve, eu acredito, que a percepção, né? De que o remoto, né? O remoto ele remete a todas as plataformas de software, né? O remoto é software, é virtual, está aí o metaverso, né? O advento dessas coisas mais virtualizadas. Então, todo mundo está percebendo isso. E, como eu te disse, até gente que não é do setor de tecnologia está vindo para o setor de tecnologia. Né? E essa tecnologia que eles enxergam realmente não são as engenharias clássicas, né? Estão aí, obviamente, com o seu espaço cativo. Eu sou engenheiro de formação, mas não se compara com essa demanda da área de computação. Está muito... O mercado está aquecido não só porque está demandando, né? Está demandando demais, e não é só o mercado nacional. O mercado internacional, e aí tem uma influência hoje, com essa aproximação dos mercados por conta da pandemia, né? As fronteiras caíram. Para algumas pessoas, para algumas empresas, não existiam essas fronteiras já, ótimo, mas para a grande maioria das pessoas existiam. Mas aí, de uma hora para outra, você não faz diferença você fazer um curso numa universidade aqui ou numa universidade fora. Muita gente, inclusive, fez isso, né? Pegou a oportunidade de cursar a universidade estando em casa, né? Cursando a universidade na Europa. E aí começou a ver, e também trabalho. Né? Se eu trabalho na minha firma, eu trabalho remoto. Pode trabalhar de onde aí quiser. Aí trabalha para São Paulo, já acontecia, né? Mas trabalha para o Canadá, trabalha para outros países. Isso aconteceu, porque não foram meses, né? Foram anos, né? Talvez até pessoas demoraram para fazer isso, construiu essa cultura. E isso eu acho que não volta mais. Também acho que não volta. Ninguém se vê mais preso. E aí, como essa demanda é mundial, então impactou demais. Então, hoje a gente não forma as pessoas necessariamente para as empresas cearenses. Né? Você forma esse profissional para o mundo. E essa competição por talentos, né? Falando de talentos, ela começa a ser mundial. E aí é um grande desafio para a universidade, essa formação. Eu não estou formando esse profissional para o mercado do Ceará. Né? Eu estou formando esse profissional para o mercado mundial,
digamos assim. E também um desafio muito grande das empresas, que o outro lado, que eu também estou na academia e vendo as empresas, o desafio das empresas de serem assim, cara, você tem que ser competitivo e você tem que atrair talentos e você vai competir, não é com o cara do quarteirão mais. Né? O pessoal tinha medo do cara, é o mundo todo. Isso também é muito bom, porque você cresce, você também fica classe mundial. Se você pensar hoje, por exemplo, tecla T, você tem que pensar que você tem uma classe mundial, porque o teu talento ele está sendo sondado por uma empresa indiana, por uma empresa canadense, e você tem que ter esses atrativos, tem que ter as tecnologias que você utiliza também, esse teu produto também é mundial, né? O produto é mundial. Então hoje, por que eu vou, né, pegar um produto de uma empresa X se, né, a localização não interessa, o suporte funciona do mesmo jeito, suporte automatizado, então você não sabe nem onde é que foi feito o software, por exemplo, e usa. E aí também é qualidade, preço. Então, foi muito bom. Agora é um baque, né? Um baque. Fica muito profissional também, né? Eleva o sarrafo também. Sim. Hoje, muito comum, né? Os times também estão multiculturais. Hoje está muito comum você ter time com estrangeiros, né? Não sei se vocês têm algum estrangeiro também, né? Assim, as portas estão abertas para todos os lados, né? Assim como a gente perde talento, a gente ganha talento. E aí podíamos pensar que a gente não tem atrativo. A gente tem muito atrativo, né? Muitos jovens e profissionais até que de fim de carreira têm interesse no Brasil. Então, nós temos alguns outros atrativos. Então você pode mesclar hoje o teu time com pessoas extremamente experientes que passaram por empresas muito maiores e que nesse momento têm outros interesses e realmente estar junto a uma empresa jovem tal, no Brasil é interessante. E tem outros fatores. Para alguns países, a nossa moeda também é muito forte. Então, por exemplo, para a gente é muito fácil hoje contratar argentino, por exemplo. Sim. E que aí talvez o argentino tenha a dificuldade do idioma. Mas, por exemplo, Angola. Cara, a gente contrata muita gente da Angola. A gente encontrou lá um mercado, eles topam trabalhar num fuso horário diferente do deles. Então, assim, olhando o copo meio cheio, a gente está fazendo o que os americanos fizeram com a gente, os europeus fizeram com a gente. Então, no sentido de ter uma moeda mais forte para ter essa mesma mão de obra, né? Então, cara, é legal. E você ainda vira mais se você contratar o argentino e o teu produto, você vender para o americano ou vender para a Europa. E você, tem esse câmbio aí a favor. Você vende euro, né? É verdade. Você paga em peso e vende euro. Vende dinheiro, exato. Já multiplicou por 10 aí. E, cara, a gente tem... Tu me deu alguns ganchos aí, que a gente está falando de algumas carreiras que, teoricamente, não tem muito a ver com a tecnologia, ou nessa mudança, pessoas que vêm da contabilidade, vêm da linha do direito... Mas também a gente nem sabe que profissões existirão daqui para frente, né? Tem tanta profissão que surgiu desse tempo para cá. E eu acho que a pandemia acelerou muitas coisas também nesse sentido. Então, talvez esses cursos que a gente está falando hoje, talvez eles vão se ramificando para outros também. Não sei como é que é a tua visão em cima disso. Quanto tempo será que esses nossos cursos durarão com essa mesma nomenclatura? Será que um outro vai aparecer? Eu não sou um profundo estudioso na área de educação, né? Mas eu acho que essas transformações na área acadêmica elas são muito lentas, né? Ela tem um ciclo diferente, né? Ela não responde, né? Mas eu acho que o fato dela não responder com montar um curso para atender a um futuro específico, eu acho que o papel da academia é ter essa formação de qualidade e a base, né? A base é a mesma. A matemática não mudou, a lei de Newton não mudou, então você vai estudar a lei de Newton. O que você vai fazer com a lei de Newton? A aplicação dela, né? Então tem coisas que não precisam mudar, né? Eu acho que tem que ser bem feitas, né? Estão sendo feitas. Agora, talvez essa questão das especializações, né? Digamos assim, eu acho que sim. Eu acho que talvez o mercado de educação siga para uma linha mais de trilhas, né? Aquela coisa menos engessada. Defendo a base, uma base sólida de conhecimento, né? Para a área de computação, por exemplo, tem que ter lógica, né? Tem que ter. Você estuda lógica. Você não está preocupado com tecnologia, se é Python, o que vai ser. Importante a base, né? Pois é. E a gente percebe isso, né? O profissional hoje que tem isso bem dominado, né? Ele, independente da tecnologia e do tempo que vai surgir, ele vai se dar bem. Então, eu acho que o papel da academia é esse, é dar essa base. Eu complementaria com a questão atitudinal,
mais uma vez, nessa inquietação de tem que ter atitude, e isso a academia acho que poderia melhorar, tentar instigar mais, mas é muito difícil para a gente fazer isso. É como tem aquelas escolas, né, do meu filho e você querer dividir a educação do seu filho com a escola. Certo. Muita gente faz isso, de certa forma acaba acontecendo, mas você não pode jogar essa responsabilidade para a escola. Né? Então, a gente não pode jogar para a universidade essa de formar esse cidadão, né, crítico, por exemplo, e com atitude. A gente vai, a gente tenta, mas eu sinto que não, esse papel não é só nosso. Né? Então, e as trilhas, né? Eu acho que deixar mais leve, né? A base permanece, deixar mais leve as trilhas. É uma percepção que eu tive quando estava coordenando os cursos de graduação, por exemplo, é que os cursos de engenharias eles são muito extensos. Eu participei bastante tempo na ABENGE, que é uma associação de engenharia, discutindo currículo de engenharia. E o pessoal muito preso àquela engenharia de 5 anos, de não sei quantas 1000 horas. E a gente começa a perceber, cara, às vezes quanto mais horas você coloca o cara na sala de aula, principalmente nos últimos anos, ele ao invés de ganhar, ele começa a perder. Exato. Ele estando no mercado, a velocidade do aprendizado no mercado seria maior do que a academia. É como se você está represando o cara. E às vezes ele abandona por isso, tem né? Tem um momento em que você tem que largar, vai, né? E eu acho que isso na engenharia, por exemplo, ele ter, né, essa é pesado, né? Tem um momento, eu acho que você tem que largar um pouco antes e deixar isso para um momento de especialização, até valorizar esse segundo momento. E aí as universidades também percebem isso. A coisa não acaba na graduação. Eu diria até, a coisa começa na graduação. Ali você bateu o centro. Bateu o centro. Você definiu um rumo, né? E aí você vai no mercado, você experimenta e você volta com mais certeza de qual a trilha. E aí você tem cursos de especialização, você tem mestrado hoje, que não era tão comum até na minha época, fazer mestrado hoje está sendo bem visto pelo mercado. Antes você dizia, só faz mestrado quem vai para a academia, vai ser cientista, vai ser professor. Isso não é verdade. Esse aprofundamento do conhecimento num segundo momento é extremamente salutar para o profissional, para as empresas, exatamente se você considerar que essa primeira experiência da graduação ela não é a última. Entendeu? Se você pensar que ela vai ser a última, aí você tem que entregar tudo. Aí você precisa, não, cara, então tem que ser 6 anos, porque aí tu tem que ter isso. Não, calma. E a gente está digamos assim, trabalhando etapas, né? As pessoas têm que entender que a formação é contínua. Mesmo que não seja formal, que você não termine a graduação, vai fazer uma especialização, um mestrado, mas mesmo informalmente, o profissional dentro da empresa, se ele não continuar evoluindo também, ele perde valor para o mercado. Então é contínuo, então não faça, né, do curso de graduação o fim. Isso é um começo. E tanto é que alguns fazem graduação, fazem outra graduação. E aí a gente fala também de fim ainda mais na área de tecnologia, que daqui a 3 anos surgiu tanta coisa nova, tanta coisa foi aprendida, que aí é muito complicado eu tentar compilar ali tudo dentro daquele período, né? Eu, por exemplo, eu fiz em engenharia de computação e, cara, eu tinha uma meta comigo mesmo. Eu tinha que terminar no tempo certinho. Tinha que terminar com 5 anos. Eu queria, era uma meta minha, ninguém tinha essa cobrança, mas eu quis terminar. Cara, muito difícil. E é um curso extremamente complexo. Envolve, acho que as partes complexas das outras engenharias, mescla um pouco com as partes boas, mas também difíceis da ciência. Então, muito desafiador. E eu acho que eu também queria experimentar o que a universidade queria me oferecer, tinha para me oferecer, né? Então, eu consegui, acho que no meu segundo semestre eu fui monitor por 2 anos. No terceiro semestre, eu acho que eu comecei a estagiar. No quinto semestre, eu já estava trabalhando 8 horas. Então, assim, eu não queria abandonar a minha meta de 10 semestres, terminar a engenharia, mas eu também queria apaproveitar o que a universidade tinha para me entregar. Momento, né? Por exemplo, eu consegui participar da primeira célula de desenvolvimento mobile do NAT, que é a empresa dentro da Unifor que proporciona também essas demandas práticas, né? Então, eu consegui viver todo esse momento, mas quando eu estava na minha sala de aula, eu não era o melhor, eu não conseguia ser o melhor, eu estava com minhas 8 horas ali alocadas no meu trabalho, eu não conseguia parar para estudar, então era um acordo que eu tinha comigo mesmo. Cara, tá bom, quer terminar nos 10 semestres? Tu não vai ser o melhor, vai no teu máximo que tu consegue. Mas eu percebia uma evasão muito grande. Meus amigos nem todos conseguiram terminar junto comigo.
Hoje, como é que tu enxerga o movimento, Ricardo? A pandemia influenciou algo? Tem mais gente se formando? Tem mais pessoas desistindo? Como é que tu enxerga hoje esse movimento? Mudou alguma coisa? Não mudou muito, não. Esse índice de desistência de curso se torna mais ou menos estável. Teve na pandemia mais uma troca por pessoas não se adaptarem ao método, talvez. Ao remoto, desestimular. Realmente foi muito impactante, né? Até os professores também, porque a gente também não tinha opção, né? Verdade. Mas era extremamente cansativo, né? Foi transformador para a gente. Mas teve também uma troca que muitos voltaram a estudar. Você tem que entender isso. Voltaram a estudar porque o remoto viabilizou. Não só por essas questões, né? Imagina, você se deslocar todo dia para uma sala de aula. Acaba tarde, volta para casa. Eu que sempre dei aula mais à noite. Então, você conseguir chegar 6 horas da noite em qualquer lugar na cidade. Né? Ou então, um cara mora lá na Barra do Ceará, para chegar lá no Edson Queiroz, por exemplo. Isso tudo era um fator complicador. Com certeza. Caiu, facilitou. Isso diminui o custo das pessoas. Então, abriu também muitas oportunidades. Então, eu acho que esse índice até de desistência, a gente não pode medir na pandemia que ele está contaminado, né? Ele está contaminado. Mas sempre existiu, porque é da escolha, né? Você escolheu, depois você encanta por outro, né? Isso não mudou muito. Mas você está falando de você e outros, né, que já tinham isso muito certo na cabeça do curso, geralmente não abala. O que varia um pouco é o tempo, né? Você fixou um tempo, não é um tempo comum, é o tempo regulamentado do curso, que seriam os 10 semestres que você fez. Ele não é o tempo médio. Entendi. Tá? Ele não é o tempo médio, né? Então o pessoal estica mesmo, né? Você falou que você não era o meu aluno, mas me lembro, você era muito bom. Né? Você era bom e você aproveitou, aí como você, na sua fala, né? Você aproveitou, mas também não se entregou apenas pegou oportunidades, né? Essa sua participação lá no NAT, hoje é DTEC, que se chama Diretor de Tecnologia, e continua fazendo esse papel também importante, né? Oportunidade, você aproveitou essas oportunidades. Então, tem um grupo seleto de alunos que já está com essa mentalidade, você já tinha isso e tem muito sucesso. Então, outros acabam concluindo um tempo maior, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Você colocou como meta, não vejo problema, porque é extremamente desafiador você fechar, estou falando, a carga horária, né? A disponibilidade de horário de aula e tal, você tem que estar dedicado e, às vezes, o aluno, o jovem, ele não tem a oportunidade de fazer essa dedicação. Então, talvez você possa dizer assim, cara, não, eu tive a oportunidade que no momento da minha graduação eu pude, né, por questão familiar e tudo mais, eu pude me dedicar, mas isso não é a realidade de todos. Verdade. E aí a universidade seria ótimo se tivesse mais alunos com seu perfil, mas a universidade tem esse papel de atender a vários perfis. Todo mundo, exato. Então é o cara lá que tem que trabalhar, né, que chega. Tem que conciliar. Eu vi muitos alunos que chegavam na sala de aula, o cara tinha tido um dia de trabalho. Né? Então, sala de aula era... E aí, final de semana, o cara tinha tempo para fazer os trabalhos, né? Estudar. Para estudar, exato. Então, ter também essa consciência que esse momento também de sala de aula, que seja remoto, que seja um momento de construção, que não seja apenas aquele momento de encontro só para bater chamada, cartão. Exato. Não, então eu até eu costumo dizer para os alunos, olha, vamos valorizar a presencialidade. Né? Nós estamos presentes, não vamos fazer coisas que a gente podia fazer remoto. Se tem um material para você lê em casa. Uma oportunidade. O que a gente pode fazer aqui para trocar e valorizar? E muitos trabalhos que a gente fazia, eu iniciava em sala de aula. Porque também entendendo que o aluno, nesse tempo restrito, só vamos começar aqui, porque... Já é uma hora que ele tinha dedicado, né? Legal. Monta, equipe e tal. Então, eu tive essa experiência em São Paulo, eu trouxe muito isso de lá. Eu fui professor da Universidade de São Francisco por um tempo, e chegavam ônibus das empresas ali do entorno de São Paulo, em Itatiba, né, a universidade, todos os ônibus das empresas estão lá, em torno de 6h30, 7 horas, a galera já trabalhando o dia todinho. Os caras comiam alguma coisa e ia para assistir a aula. O cara dormia na sala de aula. Era assim, então era um ritmo muito grande. Então não dava para você simplesmente fazer uma aula expositiva
e esperar que esse aluno, depois, na oportunidade, ele tenha contato com essa disciplina, vá pegar um livro e tudo, e venha a fazer uma prova, ser testado. Então, ali era um momento assim, você tinha que fazer tudo. Tá? Era tipo assim, tinha que ter o trabalho do dia feito. A gente não podia pensar nessa construção, era uma construção diferente. Leva para casa, faz depois. Era a aula tinha começo, meio e fim, e ela teria que ter um valor em si. Né? Mesmo porque, às vezes, o cara faltava aula. Então, exato. Então, e aí tem esse conceito aí de você ter assim, uns momentos de aprendizado, de você não estruturar o aprendizado do aluno num algo tão extenso. Né? Que você tentar, né? Você comprometer o tempo e a atenção de uma pessoa durante muito tempo é difícil. É difícil. Ele até pode, né? Mas que você entregue naquele momento, ele seja suficiente em si. Né? Aquela aula ela tem começo e fim, um objetivo, né? Essa é uma orientação, e o cara já vai com aquele pacotinho, entendeu? E ele vai construindo. E não, né, uma trilha de que se o cara não fizer ela toda, ele fica com nada. Verdade. Então, essa preocupação também. Não, é importantíssimo. E, Ricardo, falando um pouquinho agora sobre essa parte da inovação, né, do empreendedorismo. Qual é a relação que tu vê hoje do empreendedorismo com a nossa área de TI? A gente vê aí, pegar o caso das startups, né, aceleradoras, querendo ou não que seja um limitante, como a gente estava conversando, que tem que ser de TI, mas por que essas pessoas que vêm da TI, de alguma forma, se sobressaem quando tem essas ideias? Qual é a tua leitura do empreendedorismo junto com a TI? Eu tive algumas experiências aí, com 10 anos à frente da incubadora de empresas lá da universidade. Obviamente que a grande maioria das iniciativas era da área de TI, e aí não é surpresa, né? A área de TI ela propicia, né, o desenvolvimento mais rápido, o investimento é mais baixo, né? Você precisa hoje de um computador. E tem uma possibilidade de ganhos elevados pela própria característica do produto, por exemplo, software, né? Totalmente replicável, né? Então, sem custo marginal. Então, você desenvolve um software, vende 1 milhão, e para vender 2 milhões, o teu aumento de custo ali vai depender de como você estruturou, talvez alguma coisa de servidor em nuvem e tal, suporte, quer dizer. Então, a questão desse crescimento exponencial, que é o vislumbrado para o startup, ele está muito afeito a produto software, né? Quando você bota, ele casa muito bem para uma possibilidade de crescimento exponencial, diferente de outros produtos, de outros business, né? Que vão poder escalar, mas com mais dificuldade. Então tem esse boom natural, né? Eu acho que, mas o que eu observei, que eu estava até comentando contigo antes, né? É que quando essa iniciativa empreendedora, né, da área de TI vem de um cara, né, que é da tecnologia, geralmente vem mais do cara da tecnologia, ela não vem tão redonda sob o ponto de vista, né, digamos assim, do business. Do market fit. Né? Certo. Então, o cara está muito mais apegado à tecnologia pela tecnologia. Existe uma satisfação muito grande dele desenvolver uma solução tecnológica. Ele vê a obra dele, né? Eu sou de tecnologia, dá satisfação. Hoje, você, não sei se você ainda programa. Mas dá satisfação. Cara, eu fiz, né? E tal, a gente tem isso. E aí isso atrapalha um pouco a questão do business. Cara, tudo bem, fez, legal, usa isso como hobby, mas alguém tem que achar esse meio valor, termo, né? Tem que achar valor no que você está fazendo. E aí eu tive algumas experiências de receber lá na incubadora pessoas de outra área, sobretudo na área de gestão, na área de administração, outros cursos, né, dessas áreas, querem empreender no modelo de startup lá na incubadora. E eu percebi, né, isso não, eu não pensei, comecei a perceber que essa pessoa ela vem muito mais estruturada com uma oportunidade de mercado, porque ele não domina a tecnologia. Ele vai incubar, ele precisa da tecnologia. A tecnologia é o meio dele chegar no mercado para entregar o produto dele, entregar a proposta de valor dele, digamos assim. É meio, não é produto. Certo? Então, ele está muito, muito antenado com uma dor. Ele viveu isso de alguma forma, ou numa empresa do pai, ou alguma coisa onde ele trabalha, né? E aí ele nem tem a solução tecnológica, mas ele tem muito bem desenhado, às vezes, o problema, o mercado. E aí é mais fácil a gente trazer um braço de tecnologia para esse cara do que o contrário.
Né? Então, eu compor ele com, de repente, uma galera de tecnologia para montar startup. Né? Então, vem ele, bota mais 2 da área de TI, timaço, certo? Fica um time muito bom. Muito bom. Diferente de ter 2 caras, às vezes aí eu disse, só na TI, né? Tem mais gente, é muito trabalho e tal. Eu conversava com eles e tal, aí vinha terceiro, né? O terceiro de TI também. Eu disse, não, cara, você não está entendendo. Você precisa ter competências complementares, né? Eu disse, pô, todo mundo vai querer desenvolver aqui. Quem é que vai vender, né? Quem é que vai ter a percepção? Quem é que tem uma experiência nesse mercado? Vamos supor que você está desenvolvendo uma solução de TI para a área de saúde. Quem é da área de saúde nessa tua startup aqui? Ninguém, cara. Não vai virar. Né? Então, até eu digamos, gestor da incubadora, nunca fiz julgamento de mérito de proposta de negócio nenhum, porque já queimei a língua, né? De olhar assim, cara, isso aqui não dá nada e não dá para fazer. Mas a gente faz as perguntas corretas, né? Eu disse, olha, não dá. E dá a percepção. Eu disse, olha, quem é que conhece o mercado? Quem é que conhece esse produto a fundo? Quem é que me... Né? Não sou eu que vou validar. Né? Tu vai fazer o business plan lá e tal, eu vou fazer as perguntas. E não você não vai ter as respostas. Você não vai ter as respostas porque você está fazendo algo para um segmento de mercado que você não tem nenhuma pessoa. E não é para ter uma pessoa qualquer. Teria que ser um especialista. Teria que ser uma pessoa que está vivendo isso, que tem um conhecimento, né? Não estou dizendo que tem que ser um doutor e tal, mas de repente você está com um produto que é para a área de enfermagem. Você tem que ter, de repente, uma enfermeira que sabe o dia a dia, o operacional disso, e vai dizer se aquele negócio serve ou não serve. Então, e essa experiência então foi interessante. Eu comecei a perceber de que essa conexão com o mercado era mais fácil eu compor uma competência tecnológica do que trazer conhecimento de um mercado para um grupo de pessoas de tecnologia. A não ser que o mercado fosse também a tecnologia. Aí também o negócio fica legal. A galera da área de games, por exemplo, funciona muito bem. Ele já é consumidor desse mercado muitas vezes. Né? Então ele já está inserido, funciona, né? Dá certo. Mas para algumas, né? Como eu citei, né? Se você vai, de repente, atuar no segmento, né, da saúde, da educação, com soluções de TI, você tem que ter conhecimento. Não dá para, como eu falei, né? Hoje o mercado é mundial, você não dá para entrar brincando. Exato. Né? E Ricardo, hoje tu tem acompanhado, não sei como é que é a tua leitura disso, mas hoje quando um aluno está já no finalzinho do curso dele, hoje ele está buscando mais empreender ou buscando mais empregos tradicionais? Isso chega de alguma forma lá para a área que tu está mais pertinho? Chega, dá para a gente perceber. O movimento empreendedor ele é mais tímido, certo. Né? Ele é minoria, digamos assim, mas não que ele não seja um valor importante. Veja bem, não é para todos. Né? Então, se você pensar numa turma de 50 alunos, né, você não tem que esperar que esses 50 alunos, a turma que entra, né, de um curso, vão empreender. Mas se de repente você tiver de 50 alunos 5 empreendendo, isso é impactante. Com certeza. Estou falando de 10%, mas veja, empreender é algo desafiador. Então, você ter 5, então, esse número ele não importa tanto. Né? Então, importa encarar esse desafio. E aí, aqueles que têm essa opção, né, seguem essa trilha, né, em geral, eles têm tido sucesso. É um grupo pequeno. A opção deles é muito mais por se inserir no mercado. E tendo o mercado aquecido, né, porque eu vou quebrar a cabeça de ficar preocupado em pagar o meu funcionário, então eu quero que o cara preocupe para pagar o meu salário. Né? Então, pagando bem. Então, e eu ainda digo mais, essa questão de empreender não precisa também ele ficar afoito, digamos assim, para buscar empreender agora. Né? Essa questão do empreender jovem é legal, tem muita energia, mas ela tem um outro lado, que é que você não experimentou muito da vida, até da sua vida profissional. E, às vezes, esses insights, essas oportunidades, essa visão de oportunidade, ela vai acontecer com o seu amadurecimento profissional também. Com certeza. Você vai viver o amadurecimento como pessoa. Então, você vai viver a sua vida e você começa a amadurecer e aí você vai encontrar, né, eu acho que pérolas de oportunidade, às vezes no segmento que você trabalha. Né, a gente vê muitas
startups de sucesso que são pessoas que há 20 anos, um grupo de pessoas, que, por exemplo, já maduras, 20 anos ou 30 anos trabalhando num segmento, e aí param de trabalhar e vão montar uma startup, mas você entenda aí a profundidade de conhecimento que se tem, né? Então é um tiro mais certo. Então, também aqui, não sei se o público, mas a fala do empreendedor, embora seja um movimento muito jovem, não é só para jovem. Com certeza. Né? Então, tem dado muito certo, né? E inclusive tem um artigo aí do Vale do Silício que eles analisam o sucesso das startups e a média de idade dos sócios. E geralmente essa média não é tão baixa quanto a gente pensa que é, né? Da garotada. Tem gente madura fazendo. Então, por que não mesclar? Então, ter a cabeça jovem, importantíssimo para a dinâmica do negócio, mas e mesclar com quem tem experiência. Então, acho isso interessante. Quando eu estava na universidade, um professor lá na Unifal falou para mim isso. Cara, quer saber como é que monta uma empresa, sei lá, não lembro qual segmento que ele falou, de vender pneu? Cara, trabalha em uma. Então você vai trabalhar, você vai encontrar as dores. Então acho que é um caminho legal. Também não precisa obrigatoriamente estar dentro da universidade e empreender naquele momento. Cara, tem teu time também, né? Então, legal. Sem dúvida. Então, por exemplo, vamos lá, 10% optou por empreender, mas quem sabe o restante vai empreender depois. Então, esse tempo, né? Então não precisa ter, de fato, essa antes de essa sair inquietude. Exato. Né? Legal. Se for do seu ímpeto, né, de você ter essa inquietude já desde muito cedo, não há problema nenhum. Vai buscar o seu caminho. Mas... E, Ricardo, hoje, especificamente, não sei se tu vai abrangir, mas especificamente talvez da Universidade de Fortaleza. O que é que tu enxerga hoje de movimentos que a universidade ou a academia como um todo tem feito nesse período para incentivar esses empreendedorismos? Esses empreendedores a praticar empreendedorismo? Eu acho que tem feito bastante, né? Claro que eu acho que tem os movimentos que se complementam, né? O próprio mercado se movimenta, iniciativas, né, específicas dessa área de aceleração, hubs, né? Isso tem crescido muito, né? Que é vamos chamar um movimento que seria um movimento do mercado, né? De business mesmo. E tem um movimento da academia, né? Então a academia, ela, como eu falei, tem uma velocidade diferente. Estou falando que eu montei um incubador em 2009, né? Mas a velocidade das coisas está diferente. Mas, claro, é uma semente que a gente monta, a gente está incentivando. Ter disciplinas, como é que eu falei hoje, eu estou nesse tema, com foco em empreendedorismo e inovação, isso está disseminado na universidade, pelo menos na Universidade de Fortaleza, sim, mas isso as universidades têm abraçado. Entenderam que esse é um skill, digamos assim, que é importante para a formação completa do profissional de qualidade. Então, as universidades atentaram para isso, a Unifor está lá. Na graduação, na pós-graduação, você tem, inclusive, os mestrados. Tem o mestrado que o foco do mestrado é você desenvolver produtos. Que legal. Mestrado. Então, quer dizer, já estamos acordados para isso, digamos assim, e tem essa contribuição. Então, ter esse movimento de incubadora, hoje nós estamos agora com hub, né? Com parque tecnológico. Então, veja, esse movimento de parque científico e tecnológico é antigo, né? Tem até esse nome, Parque Científico e Tecnológico, mas as universidades brasileiras têm se mobilizado para isso. Aqui também não é diferente, todas as universidades do Ceará e a Unifor. Então, a gente vai fazendo assim, a parte acadêmica, a gente vai se aproximando, né? Os muros vão caindo da academia em direção ao mercado. E o mercado também, como eu te falei, ele tem valorizado também a academia, né? Na busca de talentos, né? A gente precisa de gente. A gente precisa de gente bem formada. Então, onde é que eu vou buscar? Então, essa questão até dos parques tecnológicos tem dado muito certo, porque você se instala, né? A ideia do parque tecnológico, você instala a sua empresa dentro da universidade, você opera dentro da universidade, você desenvolve junto, né? Então, esse muro cai e as coisas acontecem. Um network bom também, né? Cada um com o seu papel. Legal. Não, e é um network muito bom também. Então, por exemplo, essas empresas que estão lá dentro, acaba que, putz, eu estou precisando de uma solução agora em determinada área. Pô, tem uma empresa que faz exatamente isso como solução. Sim. Então... É o ecossistema ali dentro a proposta do parque é exatamente esse, mas o mais importante é ele não ter esses muros. E existia muito receio no passado, né, das empresas se aproximarem também da academia, porque acho que a academia era vista com um certo pedestal ali,
o professor de cátedra, né? Aquela coisa do dono do conhecimento da verdade. Então, isso afastava um pouco. No caso da Universidade de Fortaleza, por ser privada, menos, né? Está ligado a um grupo empresarial, mas mesmo assim ainda era, né? Aquela coisa de fazer um projeto, desenvolver uma pesquisa com a universidade. Como é que era isso, né? Como é que eu chego, né? Era algo muito distante para uma empresa, né? Uma empresa cearense, digamos assim, isso achava que não era possível, né? Então, acho que a gente veio quebrando um pouco. Não, a gente é gente como vocês, né? Inclusive, tem professores que são empresários e tal, então isso facilitou. E a gente foi conectando, e aí essas diferenças foram diminuindo e, obviamente, respeitando a expertise de cada um, né? A gente está lá com uma empresa, apoiando uma empresa numa pesquisa, no desenvolvimento de um produto, a gente respeita que essa empresa ela conhece o mercado dela, ela conhece o cliente dela, a gente não vai interferir nisso, mas ela entende também que algo de conhecimento da universidade, que pessoas passaram 10, 20 anos estudando, tem também o valor para ele criar aquele diferencial competitivo. Boa. Então, aí eu acho que cada um começou a ter essa percepção, e aí funciona muito bem quando isso acontece, tem funcionado muito bem, e por ser esse ambiente também muito aberto, né, da cultura da universidade, é o ensinar, é o educar. Então, diferente do ambiente competitivo das empresas, na hora que você bota as empresas da universidade, elas começam a ficar mais leves, né? Então, se conversa no corredor, se interage, né? Então, você fica mais solto. Isso é muito bom, né? Aquele negócio, você tem uma grande ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é contar para alguém. É verdade. E muitas vezes, né, você quer guardar, então conta para alguém que de repente alguém vai validando, vai melhorando, então vai derrubar logo e tu não perde tempo. Exato. Então, nesse sentido, cria um ambiente muito saudável. Eu acho que a universidade tem esse papel positivo, que a universidade está ali para... eu não estou aqui para te roubar nada, né? É para contribuir. Legal. Né? Porque a gente dá conhecimento, algo que tem um valor enorme. Né? O professor está lá entregando o que ele aprendeu. Né? As empresas já pensam assim, não, pô, esse é o meu diferencial. Mas veja o valor do que a universidade está fazendo. E aí, então, acho que passa um pouco dessa cultura, um pouco mais de compartilhar. E aí, sim, permite, né, essa interação entre empresas. A gente teve alguns cases interessantes de envolver projetos de novos produtos para empresas que estão no parque, né, empresas de grande porte, e participando startups que estavam na incubadora. Né? Então, fazendo realmente o movimentar esse ecossistema. Então, acredito muito nisso. Assim, tem muito para crescer. Cara, que legal, que legal. Ricardo, a gente vai chegando aqui no finalzinho agora, tem uma parte onde são algumas perguntinhas, não tem resposta certa, mas para entender um pouquinho como é que tu pensa. Vamos nós. Se você pudesse falar alguma coisa para si mesmo, no primeiro dia que você começou no seu primeiro trabalho, ou abriu o seu primeiro negócio, o que é que você falaria para aquele Ricardo no comecinho? Faça. Percebi que eu pensa um pouco, né? E faz, porque... A ação é muito importante, É muito importante, porque o que a gente percebe, que quando a gente não consegue planejar toda a trilha, todo o caminho. Eu acho que a gente tem que pensar nos primeiros passos. Por que a gente não consegue pensar em todo o caminho? Porque tem portas que vão abrir que dependem dos passos que você deu. Então, você não vai conseguir fazer toda a árvore, né? Toda a árvore de possibilidade, porque, inclusive, as possibilidades não existem se você não der aquele primeiro passo. Então, você interfere nesse futuro. Esse futuro você não pode pensar ele do passo zero ao último passo. Então, eu acho que é importante pensar no qual passo que eu vou fazer hoje. Primeiro passo. Alguém estiver decidindo aí, vou seguir uma carreira de TI. Esse é um passo. Agora, se você vai, se é engenharia de computação, se você vai ser um CTO da empresa, se vai peraí, deixa o primeiro passo, porque quando você der esse primeiro passo, aí é que vai ter as próximas perguntas. Aí você pensa no segundo passo. E se você quer fazer toda essa sequência que você idealizar, não vai rolar. Então, dê o primeiro passo que as outras portas vão abrir. E o que é melhor, você não tem a capacidade, pelo menos eu acredito nisso, de pensar em todas as possibilidades, sobretudo as muito boas.
Então, você pode ser medíocre na hora que você trilha o seu caminho. Então, deixa um pouquinho aí acredita, né? Tenha fé, né? Muito importante. Tenha sorte. Importante. Ricardo, diga um filme ou livro que todo mundo deveria assistir ou ler, não necessariamente ligado ao empreendedorismo, talvez inovação ou do perfil da pessoa. Vem algum na tua cabeça que compartilhe? Cara, eu gosto muito do livro do Steven Johnson, né, que é De Onde Vêm as Boas Ideias. Certo. Eu acho que é muito em cima da fala que eu disse, da colaboração, né, como regra geral, né, as ideias vêm do compartilhamento, vêm da colisão de pessoas, vêm da discussão, né, e eu acredito nisso, eu acho que é muito importante. Ele não é um livro técnico, né, é um livro bom de se ler, eu gosto muito, recomendo aos alunos. Eu gosto muito porque existe, né, até dando aula de empreendedorismo, a gente vê o quanto ainda existe aquela primeira mentalidade do cara ter a ideia, né, o eureka de não sei o que, vai mudar o mundo, né, tirar um pouco disso que sozinho hoje, né, talvez isso há 500 anos, talvez uma ideia de um cara, e talvez, aliás, teve, né, ideias de caras que transformam o mundo. Hoje é muito mais difícil. Verdade. O acúmulo de conhecimento, informação e tudo mais, você achar que você sozinho vai fazer alguma coisa impactante, né? E essa questão do impacto é importante, né? Então, você tem que compartilhar, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma mensagem legal. Que legal, que legal. Ricardo, se você pudesse se tornar o CEO de outra empresa por um dia, qual seria essa empresa? Essa é boa. Cara, essa foi difícil, viu? É livre, independente do segmento, não necessariamente ligado à educação, talvez. Porque eu acabo participando das empresas, né? Me aproximo muito das empresas com essa pegada da inovação. E quando eu faço isso, eu realmente me ponho na nesse posição. Lugar, né? E é muito legal essa experiência, até uma experiência para os alunos que querem empreender, né? Até para um exercício empreendedor, é você se colocar do lado de quem é o empresário. Porque você está como empregado. Então, você vê quais são as dores dele, a preocupação dele. E você, inclusive, como funcionário, você entender qual é o seu papel dentro de uma firma. Então, na hora que eu interajo com qualquer empresa, eu tenho essa experiência, essa empatia, né? Digamos assim. Eu me coloco na posição do CEO de todas elas com que eu me relaciono. Realmente não fico pensando no meu lado. Tanto é que eu sou muito franco em dizer não vai por esse caminho. De repente, eu quero fazer um projeto aí com a Unifor e tal, quero fazer isso. Eu poder dizer, vou tirar o pedido. Não, eu vou discutir. Cara, eu acho que não é a saída, o teu problema é outro. Eu vou aprofundando, a gente vai discutindo. Eu tenho muito isso, então eu acabo... Para não ser CEO de empresa nenhuma, né? Inclusive não sou, eu serei de todas que estiverem com essa relação. Legal, massa. Ricardo, quem é a pessoa que você mais admira atualmente? E aí também não ligado necessariamente ao empreendedorismo e tal, não tem essa regra. Cara, não está muito na moda, né? Digamos assim, mas um cara que eu realmente admirei por vários aspectos, um pouco menos na mídia, né, o Barack Obama. Certo. Barack Obama, eu realmente, né, e mais um tempo mais próximo da gente, né? Eu não vou falar do Albert Einstein, né, não sei o quê, mas o Barack Obama, de admiração, ele é que é o cara, né? Então, é o cara mesmo. Boa. Barack Obama, muito... Para mim é uma referência interessante, né? Ricardo, o que você sonha em ser ou ter daqui a 5 anos? Quem é o Ricardo daqui a 5 anos? Cara, eu acho que eu tenho uma questão, né, que me incomoda, é tempo, né? Atualmente eu estou muito incomodado com o tempo. Eu tenho hoje mais celeridade em ver as coisas acontecerem, né? Então, 5 anos para mim agora, para mim é longo prazo, né? Então, a minha inquietação está maior, talvez pela idade, né? Então e eu percebi uma coisa, cara, a ficha caiu, que é algo da indústria, né? Não sei se você tem essa percepção também. Mas a indústria, até trabalhar muito com o pessoal da indústria, o quanto eles têm da questão do tempo, né?
a indústria em geral, uma indústria pujante, ela funciona 24/7. E a indústria é simplesmente você ter aquele parque fabril funcionando o tempo todo. E eu não entendia de bate-pronto, mas por que isso é tão interessante? Não, você pode funcionar adequadamente sobre uma demanda, desligar uma máquina porque não tem que produzir, você também não está gastando energia, não está gastando funcionário. Não é aceitável? Não é, cara. Não é. Você tem que estar com tudo funcionando o tempo todo. Você não pode perder esse tempo. Essa questão da indústria, ela funciona como essa bicicleta. Não para. Uma máquina parada na indústria é dinheiro perdido. Prejuízo é a coisa mais gigante. certa que tem. Depois, pessoas mais conhecidas vão provar que é. E aí eu levei isso um pouco, quando a ficha caiu, para outros processos de construção de empresas que não seja de um parque fabril. E essa é a grande verdade. Então, você tem lá a tecla T, você tem um cliente, um projeto. Que tudo bem, cara, vou entregar em 6 meses. Se você conseguir entregar em 4, vai ser, poxa, mas aí, por que eu vou trabalhar mais rápido? Vou botar mais, seja lá o que você for fazer, vai ser melhor para todo mundo. Vai ser melhor para todo mundo. Você vira, você entrega para esse cliente, vem outro. Abre espaço. Sabe aquela coisa também de você abrir espaço para outras oportunidades? Então, você tem que fazer. Então, você não pode trabalhar, né, pegar aí um backlog e dizer assim, eu tenho um serviço para o resto do ano. E sentar em cima disso. Pelo contrário. É para fazer uma? Não, cara, vou fazer em 6, que vai abrir outro. Então, legal. Essa questão dessa velocidade. Então, eu gostaria de imprimir uma velocidade maior. Né? Por exemplo, você está falando de tempo, que eu estaria fazendo. Eu estou atento a isso, né? Você tem que ficar se observando e ser mais veloz e fazer desses 5 anos 50. Tá entendendo? É possível. Massa. E às vezes a gente não percebe. Né? A pandemia também mostra isso, né? Projetos que a gente tinha que esticaram. Você vê que há um prejuízo, não tem jeito. Não tem valor nenhum você trabalhar devagar, trabalhar mais mole, digamos assim. Não tem, cara. Como eu gosto de dizer, é pau no gato mesmo. Né? Vai e cada vez mais e vai acelerando. Então, eu gostaria realmente dos próximos 5 anos eu fazer os 50 que eu já trilhei nos próximos 5. Massa demais. Ricardo, agora uma linha, um ou outro, não tem mesma forma, não tem resposta certa, só ver um pouquinho como tu pensa. Entre e-mail ou app de mensagens, tem alguma preferência? Cara, me perdoe aí, né? Eu estou sendo muito pessoal, né? Tranquilo. Eu não consigo usar mais e-mail. Nada contra o e-mail. E às vezes até me dou mal por não usar e-mail, porque tem coisas que só chegam por e-mail e coisas importantes. Acho que tem um lance da velocidade também, né? Eu acho total. Né, a questão das mensagens, que seja qualquer outro aplicativo, mas que instantânea, né? A questão da comunicação instantânea, ela para mim é como funciona. Hoje, se você me mandar um e-mail, você tem que mandar um WhatsApp. Avisa que mandou e-mail. Senão, tem muito e-mail chegando também, sim, né? Então, e o nível de importância do e-mail antes desses aplicativos estourarem já começou a cair, né? Você recebia muito mais lixo de e-mail, então já estava perdendo. Se você for ver minha caixa de e-mail, agora ainda estou com um prejuízo. Às vezes aqui e acolá eu tomo um tombo, porque né, algumas comunicações têm, né, mas a gente já bota umas notificações, dá uma olhada, mas realmente não sei como é que as pessoas que trabalham com e-mail estão fazendo isso. Me ensine, né? Como é que eu volto a usar o e-mail, porque eu não sei mais, eu perdi o costume, né? Não sei mais. Ricardo, ligação ou um textão? Cara, nenhum dos dois. Melhor não. Nem textão, porque não dá, né? Textão e ligação também, isso não existe. É muito surpreendente até quando você anda no meio da rua e você vê um cara falando no telefone, né? Uma coisa estranha. Estranho, né? Me ligaram. Se me ligarem até, eu não atendo. Meu telefone é todo o tempo Não perturbe. Não tem sentido. Quando é que você está preparado para receber uma ligação de uma pessoa, né? Eu estou aqui conversando contigo, não pode ser agora. Eu vou estar dirigindo, não pode ser. Também. Então, em geral, e o outro acertar a hora que você pode atender. Está disponível, não dá, né? Não existe isso. Claro, existem emergências, mas emergências a gente também vai controlar de outra forma. Sim. Né? Uma chamada insistente. Não é que eu não vou ser notificado. Eu vou ser notificado de uma pessoa. E depende da insistência de quem é, aí você toma uma posição.
Mas um telefonema é muito estranho. É muito estranho. Eu disse, concordo. Tá me ligando aqui. Então, e textão também não dá, saco, né, cara? Né? Nem vai virar a série da Netflix depois, né? Aí, não dá. Ricardo, entre videoconferência ou ao vivo? Cara, os dois, né? Cada caso, um caso, né? Eu não, como eu falei, a experiência de dar aula remoto foi muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom. Veja, evoluímos hoje tem reuniões que eu estou com a equipe que estão todos na universidade, em salas próximas, mas até pela facilidade da plataforma em você trocar material e interagir, é melhor fazer remoto do que se tiver todo mundo no mesmo numa local, sala, porque né, eu já mostro na tela, a gente vai interagir e tal, todo mundo... Então, tem essas facilidades. Então, tem casos e casos. Vão ter benefícios nas duas, né? Sim, vão ter benefícios nas duas. É saber quando aplicar uma, quando aplicar a outra. Eu Legal. acho que é isso. Ricardo, entre site ou app? Hoje em dia, como é que tem alguma preferência? Também eu não deve haver diferença. Eu acho que essa questão aí, eu acho que até já está superada. Aí, hoje, inclusive, a gente tem vários projetos aí que a gente desenvolve e não pode mais pensar, né, se é uma coisa ou outra, não. Você tem que estar... presente em todo canto, né? Todo canto, todos os canais, sinal de fumaça e tal. Você tem que estar conectado. Então, não deve haver... As tecnologias estão migrando para isso, né? Elas estão se convergindo. Então, não pode se pensar mais no... E eu acho que não vai existir essa diferença. Não vai... O que antes era realmente uma separação, coisa, né? Uma separação tão firme. Até da formação, né? O cara que era desenvolvedor, né, web e tal, o cara que era desenvolvedor de aplicativo, hoje não tem mais. Não, né? As tecnologias estão convergindo. Então, eu fico... Na verdade, eu vou dar a resposta. Na verdade, eu quero os dois. Se você me entregar uma solução que é um, uma solução que é outra, para mim você está incompleto. Eu quero os dois. Ricardo, entre pendrive ou nuvem? Eu tive uma situação de pendrive mais recentemente que foi emblemática, né? A minha filha pediu um pendrive. Eu disse, um pendrive? Eu não tinha mais pendrive, né? E olha que eu sou das antigas, né? Até, né, para procurar. O problema é que os pendrive muito antigos e tudo mais não são confiáveis. Eu disse, mas por que você comprou pendrive? Não, porque a professora solicitou que tem que levar o trabalho no material, pendrive. certo. Eu não sei qual era a questão educacional, não vou discutir, né? De repente até é um compromisso, você está testando com a criança, é outra coisa, não é a questão tecnológica, não estava ali em jogo, então não questiono, certo? Essa questão da escola. Mas eu fui conseguir, né, um SD card, sim, e um adaptador USB. Saiu, o pendrive saiu desse jeito, salvei a minha filha. Então, não existe mais esse espaço. E eu disse, nossa, filha, esse negócio está aqui. Pode dar meu contato se na perder, hora. Exato. Tem então, muita confiança zero. Então, não tem o que discutir. Né? Não tem o que discutir. Aí você pode começar a discutir se é nuvem própria ou se é híbrido. Aí sim, essa discussão aí depois a gente pode ter. Mas o pendrive, perdoe, né, os amantes de pendrive. Mas teve o seu momento importantíssimo, né, cara? Com certeza. Teve a sua história. Com certeza. Pô, cara, legal. Pô, muito bom o papo. Galera, espero que vocês tenham curtido também. Chegamos ao final. O papo, cara, que legal. Deixa nos comentários aqui alguma sugestão, alguma dúvida. Aqui na nossa descrição também tem os nossos contatos. Então, todos esses patrocinadores que eu comentei estão aqui. Entregar aqui o kit da Script. Script é nosso patrocinador. Eu também estou usando Script. Esse aqui é o do Ricardo. Ricardo tem uma blusa para você. Espero que você sinta-se conectado também ao dilema da Script. Obrigadão. Show. Valeu. E é isso, galera. Tem muito episódio bacana. Curte, compartilha, manda pros amigos. E é isso. Fica ligado, tem muito mais por vir. Valeu, galera.